Presidente Geisel, Ernesto Geisel, ele governa o país de 1974 a 1979. Era gaúcho, aliás, uma sequência aí de presidentes gaúchos no regime militar. Costa e Silva, Médici e Geisel. Geisel era descendente de alemães, família luterana, perdeu um filho muito jovem, menos de 20 anos, acidente, se não me engano, acidente de trem. E gaúcho, fez parte do movimento tenentista na década de 20. É só ir na minha playlist Presidentes do Brasil que eu falo lá sobre o movimento tenentista. Tenho vários vídeos sobre isso. E Getúlio Vargas, etc e tal. E ele participou também ali, obviamente, do golpe de 1964. Foi eleito em 74 por um colégio eleitoral. Temos aí, portanto, 74, 10 anos da ditadura militar imposta no Brasil. Ditadura militar, não revolução. Ditadura porque houve tortura, censura e desaparecimento de pessoas. Então, ditadura militar e não revolução militar. Pelo amor de Deus, não é revolução. Revolução é quando acontecem mudanças profundas nas estruturas de uma sociedade. Ditadura militar é marcada por tortura, censura e desaparecimento de pessoas, o que de fato houve no Brasil entre 64 a 85. Ditadura militar. E golpe, porque foi retirado um presidente legitimamente eleito, democraticamente eleito, o Jango, e eu tenho aqui vídeos falando sobre isso. Vá na minha playlist História Geral, História do Brasil, que eu tenho lá. História do Brasil, a ditadura militar explicada. Segundo Boris Fausto, no seu livro História Concisa do Brasil, o governo do Geisel teve recuos e avanços. Ele dizia o seguinte: Geisel, que era necessário fazer uma abertura lenta, gradual e segura. Aí dizia os historiadores que foi uma abertura lentíssima. Não foi lenta, foi lentíssima, gradual e não segura, mas insegura, porque havia sim, sempre ali a presença da linha dura, dos militares da linha dura, inclusive fazendo terrorismo de direita, jogando bomba na OAB e na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, chamada Linha Dura. Mas houve alguns avanços, o fim do AI-5, 78, com Geisel, mas houve recuos também. Repressão ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. No governo do Geisel houve uma intensa repressão ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, que não aderiu à luta armada. O PCB, ele não aderiu à luta armada. Mesmo assim, eles foram alvo da perseguição. E no governo Geisel houve uma intensa perseguição aos militantes do Partido Comunista Brasileiro, PCB, mesmo não aderindo à luta armada. Então, eis aí um recuo, né? Era uma ditadura. Eis aí Geisel, com a sua abertura lenta, gradual e segura, mas praticando também a repressão. Em 75, Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura, é morto, na dependência do DOI-CODE, ali de São Paulo. Em 76, o operário Manuel Filho também é morto, na dependência do DOI-CODE, ali de São Paulo. Em 76, houve a chamada Lei Falcão, pela qual os candidatos não podiam se expor na TV falando, apenas lá uma foto, o nome, o número, uma coisa assim, mas eles não podiam falar na TV, nas campanhas eleitorais, a chamada Lei Falcão. E o pacote de abril de 77, em que criou o senador biônico, que foram eleitos indiretamente pelo colégio eleitoral, se não me engano, 1/3 do Senado, é a maneira de controlar o Senado. Fechou o Congresso, Geisel fechou o Congresso. Também fecha o Congresso no pacote de abril de 1977. Isso para barrar o avanço da oposição do MDB. Ele lança ali a figura do senador biônico.
uma frase do Geisel, atribuída ao Geisel, é o seguinte: é incompatível, a tortura é incompatível com a dignidade das Forças Armadas. Geisel. Embora ele tenha dito isto, que a tortura é incompatível com a dignidade das Forças Armadas, o próprio governo Geisel praticou a tortura. Aliás, torturas foram praticadas desde o começo do regime militar até aí o seu final, praticamente, e principalmente no governo do Costa e Silva e intensamente no governo do Médici, Emílio Médici, que eu tenho um vídeo aqui gravado sobre ele, vou deixar na tela final, e também está na playlist Presidentes do Brasil. Por isso que houve uma ditadura, que foi tortura, censura e desaparecimento de pessoas. Então, mesmo falando isso, que a tortura é incompatível com a dignidade das Forças Armadas, o governo Geisel praticou a tortura. E o que é a tortura? Simples, tortura, na sua definição, é a violência do Estado. Então, tortura é a violência por parte do Estado. O Estado não pode praticar, em hipótese alguma, a tortura. O Estado ele é o guardião da lei. O Estado é o guardião da lei. Ele tem que fazer cumprir a lei. Não importa se o indivíduo é criminoso, se não é criminoso, cabe à justiça julgar, com todo um processo legal, e condenar. E ainda que o indivíduo seja condenado como criminoso, tem que ter a pena legal, jamais a tortura, porque a tortura é uma violência de Estado, e o Estado é o guardião da lei. Não pode pisar na lei e tornar-se tão criminoso como muitos criminosos. Não. Em nome de combater o crime, o Estado, obviamente, não pode tornar-se também um criminoso. Mas houve torturas no governo Geisel também. E, infelizmente, aconteceu isto. Tortura a tortura é uma violência de Estado, e a Constituição de 88 não permite torturas. Tortura ela é um mal porque ela é desumana. Morreu em 1996 o Ernesto Geisel. Quem o substitui é o João Batista Figueiredo. Pretendo fazer um vídeo sobre ele, possivelmente o próximo vídeo. Vamos ver se a gente faz. Professor José da Costa, canal História no Instante. Dê o like, compartilhe o vídeo, ajude o canal a crescer, compartilhando e nos ajudando com o Pix, que está na descrição, para a gente melhorar aqui o canal. Se você quiser e puder nos ajudar, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!